Muito bem, meus queridos irmãos. Hoje estamos nas bodas de ouro, né, meus queridos irmãos? Completando a nossa 50ª reunião virtual da oração. Louvado seja Deus! E em todas elas, a maioria de vocês se fizeram presente. Agradeço muitíssimo as suas companhias. Hoje, neste dia 10 de setembro de 2020. Então, vamos iniciar dando continuidade ao nosso estudo no Conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos no capítulo 5 das Bem-aventuranças, Bem-aventurados os aflitos. E já falamos aqui, na sequência, de vários tipos de sofrimentos e amarguras, né? Que falamos do suicídio, né? Falamos do motivo de ter resignação. E aí viemos agora, meus queridos, aqui no item 18, que eu vou botar também a minha data aqui, espero que vocês estejam colocando aí também no seu evangelho, né? Aqueles que estiverem acompanhando. Nós vamos ver o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Porque esta terra é de expiações e sofrimentos. Aqui para esta terra, aqueles que vieram de outros planetas, como nós também no início da habitação da terra, aqueles que vieram já vieram para expiar, né? Primeiramente vieram com a nobre missão, não é? Que era de auxiliar os povos da terra. E daí se desvirtuaram no egoísmo, na arrogância, na prepotência, não é? E só quiseram enriquecer e escravizar o povo. Então, daí por diante, viemos todos vindo e voltando inúmeras vezes em busca de nós mesmos, dos nossos desmandos. E então cabe ao rico e também o do trono e o da palha. Porque aquele que está na palha hoje, certamente já esteve no trono. É assim que funciona. Porque é com o mesmo peso e a mesma medida, né? Então, e aquele que está no trono hoje e que não souber dividir esta abundância com os seus irmãos a caminho, com certeza amanhã, em outra jornada nesta mesma terra, aonde ele semeou os trovões, ele virá para colher as tempestades. Porque é assim. É sentindo na pele aquilo que gerou, a mesma energia. E então ele diz aí, mas há muito poucos que sabem sofrer bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Porque esta prova que a pessoa for vivenciar, que foi os seus acertos antes de retornar à Terra,
como grande bênção da bondade de nosso Pai, que concedendo a reencarnação, propicia ao espírito a abreviar em menos tempo os seus sofrimentos, não é? Então, será mais rápido e com mais oportunidades, né? Porque aqui vocês lembrem que além de a gente viver a nossa trajetória que tivemos para espiar, ainda temos oportunidade de nos envolver com a caridade para os demais, né? E aqui, então, nós temos a oportunidade de exatamente a tarefa a que viemos, buscar a nossa evolução moral, quer dizer, saldar aquelas dívidas, contribuir com a evolução moral de todos aqueles que estão a caminho conosco e ainda praticar as caridades e nos envolver com os ensinamentos do Mestre Jesus. Para os médiuns, não é? É cumprir o seu compromisso de médium. Por que esta caridade? Esta caridade que nós prestamos aos espíritos ainda é muito grandiosa, meus queridos irmãos, poder contribuir com aqueles que imploram auxílio e ninguém enxerga. Porque enquanto estamos encarnados, se tivermos sede ou fome, poderemos gritar, crianças podem chorar, serem ouvidos, serem socorridos. Mas quando o espírito está por aí vagando, meus queridos irmãos, ele pode implorar, gritar e pedir que ninguém vai ouvir. E então, na tarefa bendita da mediunidade, os grupos, quando se reúnem em torno de estudos espíritas, ou em oração, ou nas tarefas inúmeras que tem nas grupos de caridade, os espíritos também se agrupam. E como nós nos unimos em almas afins com um único objetivo, um só objetivo, é imenso o leque que pode abranger inúmeros espíritos necessitados, porque o mundo espiritual nesses momentos aproveita, né, a fraternidade e os corações afins para poder auxiliar os espíritos, porque os espíritos de luz não conseguem chegar aos espíritos escurecidos. Eles só vão se dirigir aos espíritos e auxiliar esses espíritos através da nossa energia. Então, é no momento que nós estamos doando a nossa energia no interesse do estudo, né, no envolvimento, que muitos serão beneficiados. Então, e aqui diz o seguinte, meus irmãos, como nós já estudamos no primeiro dia, bem-aventurados os aflitos, que Jesus disse bem-aventurados os aflitos, mas que não era para todos os que sofrem. Porque muitos sofrem pelo seu comodismo, né? E muitos sofrem porque tem aqui, por exemplo, o desânimo diante das suas dificuldades, a falta de vontade de lutar, não é? O enfraquecimento diante da luta, se acovardando, deixando para amanhã, empurrando para lá, empurrando para cá, não querendo se envolver, não querendo se incomodar, não querendo, dando desculpa mil para não agir, para não lutar, né?
ter que enfrentar as coisas, encarar, arremangar-se, não é? E ir à luta, então esses também não terão auxílio, porque eles estão prolongando muitas das vezes o seu sofrimento pela falta de vontade, que é a principal arma, né, contra todas as iniquidades da nossa vida. E que dizem muitas vezes que não vale a pena, tá se envolvendo, tá se incomodando, não é? Tá fazendo qualquer coisa, tá sofrendo mesmo, e assim vai ser, já vai adivinhando o que vai acontecer no futuro, e não se encoraja e não busca, porque a coragem é que vai combater os medos, né? O medo que a pessoa tem, muita gente conhece, muita gente, por exemplo, que sabe que tem uma doença grave, que está com algum problema de saúde e não vai procurar ajuda, né? E muitas das vezes, porque ele já vai adiantando os prognósticos, e muitas das vezes ele poderia, se tivesse iniciado lá nos primeiros sintomas, a busca pelo auxílio, poderia ter se livrado de sofrimentos muito grandes, né? Também esta insegurança que tem diante do domínio do sofrimento, a insegurança, o que vai acontecer amanhã, não é? Sempre pensando em tristeza maior, sempre deixando-se dominar por este peso e por esta angústia. Então essa incerteza vai lhe se fortalecendo cada vez mais, sempre estimulado, né, pelo influenciação dos irmãozinhos obsessores que estão na volta, porque se a pessoa não se liberta desse desânimo e esta falta de coragem e não arremanga e não sai à luta, com certeza ela estará acompanhada por quê? Por espíritos perturbadores. Muitas vezes espíritos, meus queridos, que não são maus, né? Porque nós temos a mania de generalizar dizendo assim, espíritos escurecidos. Está acompanhado de espíritos escurecidos. Sim, mas nem todo espírito escurecido é mau. Porque os espíritos dos nossos familiares, por exemplo, que não buscaram a instrução enquanto existiam na Terra e foram empurrando para lá e para cá e nunca tiveram interesse em buscar, em saber, em frequentar, em servir, em mudar nesse sentido, que sempre viveram só para suas vidas particulares, não é? Não se dando as causas de Jesus, né? Estes espíritos estão na nossa volta aí permanentemente junto com a gente, e eles não têm para onde ir, porque quem não acreditava no algo não vai encontrar nada quando desencarnar, não é? E eles vão continuar pesados aqui na volta, porque aquilo que eles tinham que aprender, eles não se interessaram. Esse desânimo, essa falta de vontade, não os deixou se interessarem pelos reais valores da vida. Então, o que vai acontecer? Eles estão dentro de casa conosco, eles estão vivendo conosco, comendo, bebendo, participando dos assuntos, se metendo, decidindo, né? E todo o irmãozinho desencarnado que se aproximar de nós, tanto de luz como não, vamos sentir o reflexo da sua presença através da sua energia, não é? Então, essa energia, se é um espírito de luz, vamos nos sentir bem, serenos, tranquilos, não é? Vamos sentir uma energia boa que chega, um bom pensamento. E se ele é escurecido,
naturalmente o que nós vamos captar dele? Nós vamos captar aquela energia pesada, desanimada, não é? Escurecida. E este irmãozinho desencarnou com AVC, naturalmente vamos sentir dor de cabeça. Ele desencarnou com um infarto, vamos sentir uma sensação estranha no estômago, ou vamos ter algum problema no coração, não é? Agora mesmo que todo mundo anda triste, aborrecido e preocupado, né? Todo mundo anda sentindo aí nas suas no seu estresse, na sua situação extrema de inquietação e segurança e medos, né? Tá dando assim, ó, inúmeras pessoas com as sensações do infarto e coisa, e que na verdade não é o estresse e é o nervosismo, mas acompanhado. E vem da onde? Vamos lembrar que sempre que acontece alguma deficiência com o corpo físico, com algum órgão do nosso corpo físico, é porque foi atingido, o que foi atingido? Primeiramente foi a alma que adoeceu. Não é o corpo que adoece, é a alma que adoece primeiro, não é? Então, estes irmãozinhos estão aí nos intuindo, né? Outra coisa também que prejudica muito essa evolução através de saldar nossas dívidas e do nosso sofrimento é a impaciência diante das coisas, a cólera, não é? Aquelas pessoas irritadas que estão sempre reclamando, sempre botando defeito em tudo. E agora é porque tá chovendo, e daqui a pouco é porque tem sol, e daqui a pouco é porque tem vento, e estão eternamente xingando, e se fazem alguma coisa mínima que seja, tem que estar bradando para os quatro ventos que está fazendo, e porque eu fiz, e porque eu faço, e porque isso, e porque eu aturo, e porque isso, e porque aquilo. Ah, meu Deus do céu! Essa pessoa não é com certeza do grupo que falou Jesus, bem-aventurados os que sofrem. Porque as provas desse sofrimento têm que ser muito bem suportadas, né? Não se acovardar diante dos sofrimentos da vida. Fazer todo o empenho com serenidade, com equilíbrio, todo o empenho para resolver qualquer que seja a sua aflição. Se é problema de saúde, por exemplo, nem que digam assim, olha, não adianta nada podemos fazer pela senhora, porque a sua doença é degenerativa e a senhora tem 2 meses de vida. Não adianta nada. Eu vou ter que, na verdade, continuar passo a passo, serena e equilibrada, porque este sentimento que eu vou sentir, estas tristezas, estas dores, a busca do tratamento, não é? Depender de familiares que me ajudem, né? Conseguir engolir, não conseguir engolir, todos os sentimentos que possam ser gerados nas aflições e nos problemas, é este sentimento realmente o que eu vim buscar aqui na Terra, o que eu tenho que passar. A minha expiação é passar por aquele sentimento que um dia eu fiz alguém viver por minha culpa, por minha responsabilidade. E então eu tenho que passar com todo o empenho e sem esmurecer até o final, porque por mais que a tecnologia avançada do jeito que é, digam, você tem 2, 3 horas de vida,
a última palavra sempre será de Deus. A última palavra será dele. E o poder de Deus vive desde o início da humanidade, dando estes exemplos, né, e estes alertas para o mundo inteiro. E existe algo que ninguém pode nos tirar e nós não temos o direito de perder, que é a esperança. Enquanto há vida, há esperança. A esperança é de quem tem fé. A serenidade, o equilíbrio é de quem tem fé. Aquele que se desespera, aquele que se escabela porque está com um problema, que tem medo, que tem desespero, que tem pânico, não tem fé. Porque a fé nos faculta a certeza da nossa posição e da certeza de onde vem o comando, que existe um poder que eu tenho que reverenciar, não é? Então, ainda na prova bem suportada é ter a bendita submissão e resignação que falamos e vamos falar eternamente. A submissão diante do poder de Deus, porque Ele está nos enviando esta prova e nós temos que suportá-la conforme o seu enviado, não é? E resignação, porque é dele o poder e glória, ele não é injusto, e se ele nos enviou é porque nós devemos de passar. Temos ainda, para suportar bem uma prova, superar todos os desafios que a vida nos envia. Todos. E termos e buscarmos permanentemente o conhecimento de causa, para que através do esclarecimento e sabendo como as coisas acontecem, nós então possamos nos posicionar. Da mesma forma que o seu amigo lhe ensina um chá e você corre para fazer o maior perigo da sua vida, porque pode causar algum problema com a medicação que você toma, né? Cada pessoa é de um jeito, e então você vai e faz. Isto chama-se irresponsabilidade, não é? Então, esta irresponsabilidade não lhe fez ir buscar no conhecimento de causa. Porque se tivesse provavelmente ido fazer uma pesquisa antes de usar, não tivesse feito e não lhe tivesse feito mal, né? Então, teremos ainda, para bem suportar as provas, que fala este bem e mal sofrer, temos o grande suporte que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus, né? E que temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, aonde os irmãos podem procurar e conhecer este capítulo. Temos preces ditadas pelos Espíritos, não para serem decoradas e repetidas 500 vezes, é para que tenhamos uma noção de como nos dirigir em prece referente a este e aquele problema, aquela necessidade. Porque a prece nos traz a consolação. No momento em que nos elevamos em prece, os espíritos de luz que estão passando
chegam para acolher esta nossa energia, este nosso desejo, esta energia gerada na prece, meus queridos irmãos, é o móvel que vai levar lá para aquele meu amigo que eu estou pedindo a prece em favor dele. O sentimento é que vai ser usado pelos espíritos para levar lá, segundo a licença do mestre, se eu pedir a Deus e a Jesus esta prece, né? Porque só eles é que concedem o auxílio, e quando nós não pedirmos para eles a prece, elevar para o santo não sei quem esta prece, primeiro terá que haver a licença de Deus, né? A mesma coisa que chegar numa empresa e pedir alguma coisa para um funcionário, vai ter que pedir para o gerente, vai ter que pedir para o patrão, porque eles é que licenciam este auxílio. Se eu fiz a elevação do meu pensamento em prece por esta pessoa, para Deus e Jesus, estes mentores de luz que estão aí passando vão colher este meu sentimento e levar esta energia lá para esta pessoa ou para este espírito, para estender a ele esta bênção ou auxílio, né? Então, e quando eu faço isso por mim mesmo, também é a mesma energia minha que estou aí pedindo, não é que vou ser assistida e receber as bênçãos. E então será conforme o meu merecimento, porque esta energia é o merecimento. A energia, a bênção que vou receber é proporcional à energia que eu despender. Então, se eu faço o bem e me elevo bem, eu vou ser envolvida por este bem. E também, para suportar as aprovações da vida, que ainda nos fala esse item, precisamos da fé fortalecedora, a fé raciocinada, né? Não adianta eu ter fé em Deus e dizer para Deus que me cure, porque eu não mando em Deus. E se eu for merecedora da cura, eu vou ser por merecimento de ter passado por toda esta luta aqui, por tudo que era necessário lutando por ali e me fazendo merecedora. Porque neste momento que eu estou recolhida, a minha dor e o meu sofrimento, eu tive tempo de olhar para mim mesma e me transformar, porque o objetivo do sofrimento, de sentir na pele aquilo que eu gerei a alguém no passado, é justamente porque me doendo, eu vou valorizar o que é um sofrimento, o que é a lágrima que eu fiz alguém sentir, né? Então não adianta eu dizer, a gente vê o tamanho da fé de uma pessoa pelo seu comportamento diante das aflições da vida. Porque aquele que corre, grita e se escabela diante dos sofrimentos, com certeza tu já vê que a pessoa nem de longe não sabe o que é fé. Porque a fé nos faculta, sim, o equilíbrio, a serenidade, não é? A submissão e a resignação perante a vontade de nosso Pai. Por quê? Ele jamais dá um fardo mais pesado do que possamos suportar.
O fardo é proporcional às nossas forças. Nós já viemos, nosso corpo físico já foi preparado lá no início em que fomos gerados, na preparação de células e tudo mais, meus irmãos, já estava destinado que este corpo seria assim. E que ele seria assim, porque as provas que eu vou viver e que eu vou resgatar do passado é porque eu tornei o corpo assim. Se eu decepei o braço de alguém, posso vir sem o meu braço nesta vida. E já será gerado e preparado exatamente proporcional à minha trajetória sobre a Terra. E então, o fardo que me chegar para carregar é porque eu posso e eu devo lutar até as últimas consequências para vencer. Diz ainda aqui que o militar, né, que ele se refere, que o militar que está na linha de fogo, né, ele não quer ficar ali e na ociosidade, ele quer ir à luta, ele quer ir à frente para o campo de batalha, porque se ele ficar ali, ele não vai conseguir a glória, ele não vai ser condecorado, né? E não vai recolher os louros da vitória. Então, ele quer lutar. Então, nos diz ainda que nós desejemos sempre ser que nem o militar que vai para a luta. A ociosidade ou repouso, na verdade, nossa, é um tempo desperdiçado, né, meus irmãos? E o tempo é o que nós temos de mais precioso na nossa trajetória. Se nós não estamos fazendo uma coisa, deveremos buscar outra. E se nós não temos nada para fazer por nós, está aí na hora de ter esse tempo que nos resta de fazer algo pelos outros. Mas o tempo é para ser aproveitado cada segundo, como diz André Luiz, porque cada segundo perdido na terra vale muitos anos de sofrimento no além. A ociosidade enfraquece o corpo e entorpece a alma. Veja só. E nós sabemos mesmo que, por exemplo, né, fica aposentado, já não vai à luta, não trabalha, não se movimenta tanto, né? Já começam as doenças e os problemas, né? Hoje está mudando mais ou menos esse conceito, mas vamos nos preocupar mais em gastar esse tempo que nos sobra e esta energia que temos também na caridade aos irmãos que necessitam. A luta que Deus nos enviou são as amarguras que nós causamos nas outras vidas. E Deus não é injusto, né, meus irmãos? E os aflitos que fazem de todas as dificuldades um degrau para a sua evolução. É para isso que nós estamos aqui. Por mais aflição e dificuldade que tenhamos, temos que sair dessa aflição lá adiante, de cabeça erguida, e construímos aí, através desta luta, mais um degrau da nossa evolução. E diz, bem-aventurados os aflitos, pode ser então assim bem traduzido.
Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o seu trabalho haverá então o repouso. Lacondari Haver, 1863. Maravilhoso. Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. E de hoje em diante, queridos irmãos, vamos entrar nesta nova etapa da nossa jornada, né? Como diz o Chico, enchendo a boca de água. Porque enquanto estamos em silêncio, estamos aprendendo, estaremos evoluindo. Vamos falar menos e analisar mais as palavras que dizemos. Porque a colheita será árdua, sempre. Se esta semente não for boa, nós é que teremos que novamente retornar toda uma existência, às vezes, perdida, porque a pessoa teve as lamentações, né? O descaso, o desinteresse, ou na maioria das vezes está pensando em fazer grande coisa e está fazendo mesmo. Grandes prejuízos para a sua caminhada. Muito bem. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Peço desculpas se não estou respondendo bem as mensagens. Não deixem de mandar. Nesses últimos dias tenho tomado uma sova aqui, né? Mas vamos levando, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, amados, que todos nós possamos sair muito fortalecidos desse nosso querido encontro. E agora vos convido para a prece final. Elevem vossos pensamentos, queridos irmãos, para que as mãos dadivosas que se encontram junto a cada um de vós possa estender um bálsamo fluidificador de amor, fortalecedor das vossas energias, estendendo a força e coragem diante das aprovações da vida, advinda do Mestre bendito, esta luz fraterna, que toque profundamente os vossos sentimentos, estimulando-lhes as energias benfazejas do amor fraterno, a que todo cansaço e esmorecimento, inquietações e incertezas deem lugar à serenidade, à força e à coragem diante das aprovações. Que vossos passos possam agigantar-se à frente e não se permitam retornar na evolução a que já tenham atingido.
Que os ensinamentos gravem perpetuando-se em vós, transformando atitudes, abrindo os olhos para uma nova visão da vida, fechando os ouvidos comprometedor das más sugestões advindas. Busquem através da respiração e da elevação do pensamento a luz do divino e amado Mestre Jesus. Tonificar vossas células, fortalecer vossos anticorpos. Nada temam naquele que vos fortalece. Este Pai amado não permite que sejam abandonados os filhos seus. Sempre que a fé elevar-se e a oração soar, emanando de vós um apelo supremo, façam sobre vós, conforme o merecimento, as mãos fraternas do amor, estendida em amparo e proteção, com a graça divina do Senhor. Abençoados sejam os familiares, iluminados sejam vossos lares. Por onde forem, dividam com os irmãos do caminho a luz bendita que derramamos sobre vós nesta hora. Jamais estão sozinhos. Há um amor, uma fraternidade que aguarda vossos apelos e permanentemente, meus queridos, trabalha para o vosso aprimoramento. Que o fardo que carregas em vossos ombros de matéria possa, a partir do hoje, tornar-se mais leves com a compreensão e o momento de fraternidade e união que vos acolhe, meus queridos irmãos, possa dar-lhes muita certeza de vencer e não serem vencidos, mesmo quando as soluções não os sejam conforme o vosso agrado, porque logo mais além verão que vosso Pai amado tinha reservado algo de melhor para os filhos seus. Que o sono da noite seja recuperador das energias, que as almas possam ir de encontro a nobres encontros, prosseguindo instruções, orientações e fortalecimentos. Que possa vossa união desta fraterna reunião estender bálsamos de luz por toda parte, meus queridos e amados irmãos, e por onde forem adentrar, ilumine a tudo e a todos a vosso derredor, cada dia mais serenos, equilibrados, tranquilos, com a certeza da presença da luz, advinda diretamente do Pai, da suprema verdade, poder e glória.
e do bendito irmão amigo, Mestre Criador Jesus. Que o manto sublime de nossa Mãe vos abençoe a todos. A caridade presente. Muito obrigado. Um fraterno abraço. Que assim